Amém? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Glória a Deus! É um grande privilégio quando Deus nos dá a oportunidade de podermos falar desse nome maravilhoso, um nome que está acima de todo e qualquer nome. Nós vamos ter essa felicidade, essa oportunidade de um dia ver que todo joelho vai ter que se dobrar realmente perante esse Jesus lindo e maravilhoso que nós servimos. Eu gostaria que a amada igreja abrisse suas Bíblias lá em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Do 1 ao 14. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Responda comigo assim, diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós um Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos do Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são todos a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Senhor amado Deus, obrigado, meu Deus, porque você é o único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Obrigado pela oportunidade que tu tens nos dado, como através desse louvor que foram aqui, meu Deus. Nesse momento, meu Deus, que nós devemos te glorificar, que nós nascemos para te adorar. E obrigado, meu Deus, porque você nos dá a oportunidade de nós possamos ser a palavra tua nas nossas bocas para profetizar sobre aqueles que estão ao nosso redor, sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre a nação brasileira, sobre as nações de todo o mundo, meu Deus. Obrigado,
nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ezequiel significa Deus é forte, ou seja, Deus que fortalece, Deus que renova, né? No período que ele esteve, ele necessitou de um grande fortalecimento. Ezequiel era de uma família sacerdotal. O seu pai era sacerdote naquela região. Seu pai, lá em Ezequiel mesmo 1:3, ele diz que seu pai se chamava Bizu, né? Então, ele era sacerdote, se chamava Uzi, não Bizu. Bizu, lembrei o nome de um ex-atleta que tinha por aí. No tempo do profeta Ezequiel, ele profetizou por 22 anos seguidos. 22 anos. Olha que oportunidade, hein? Deus dizer assim aí, profetiza. Sendo que 6 anos foi o tempo do exílio, naquela situação, e depois foi uma sequência aí de 16 anos continuamente. Alguns itens só para a gente entrar aqui na... Mas o que eu quero me deter mesmo é no momento agora para a nossa realidade. Talvez no ano de 2016 você fez vários planos, vários projetos, várias solicitações, vários acordos, e talvez quantos deles você conseguiu cumprir? Quem sabe todos? Quem sabe 90%? Quem sabe 70%? Quem sabe 10%? Quem sabe somente um dos seus sonhos? Você conseguiu cumprir dentro daquilo que você se propôs? Mas é tão interessante que Deus nos dá a oportunidade, porque nós estamos entrando nesse momento, o ano de 2017. E esse é o momento de nós ter o compromisso, permanecer com o compromisso com Deus e cumprir esse compromisso com Deus. Quem sabe Deus está nos aguardando a ter a oportunidade para dizer: profetiza, filho do homem. Quem não quer essa oportunidade? Ouvir a voz do Senhor e realmente usufruir dessa oportunidade. Profetiza, filho do homem. 3 itens que me chamam a atenção: aprender a ouvir a voz de Deus, ser um profeta, falar no direcionamento de Deus e não sair por aí esparafatando, falando o que Deus não mandou você falar. Tá? Por isso que eu me amparo e aprendo dentro da palavra, quando ele diz no início, o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro versículo, ele diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas no terceiro versículo ele diz assim, através da palavra, o nosso Deus diz: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. É através da palavra. É através da palavra que Deus nos dá a oportunidade de usar. Você, meu irmão e minha irmã, realmente, nesse ano de 2017, está disposto a instalar a fidelidade e a obediência para Deus? Instalar essa fidelidade e obediência e não deixar com que essa fidelidade e obediência saiam para a sua esquerda, saiam para a sua direita, que essa fidelidade e essa obediência sejam distorcidas. Nós estamos no início do ano e essa é a oportunidade para, como igreja do Senhor, de nós aprender a ouvir a voz do Senhor. É necessário instalar a obediência e a fidelidade dentro do nosso coração. Lá em Provérbios 4:23 ele diz que do nosso coração procedem as fontes de saída da nossa
vida. Vamos conferir essa passagem, porque isso aqui é muito importante para as nossas vidas. Provérbios 4, 23. A palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, fidelidade e obediência, porque dele procedem as fontes da vida. Vai jorrar. É o ano em que estava lendo no informativo quantos projetos naquela tragédia do Chapecoense se foram. Quantos projetos? Mas será que esses projetos estavam para gerar eternidade? Será que esses projetos eram para glorificar, para exaltar o nome santo do Senhor Jesus? Talvez alguns eram, mas é exatamente o que Deus nos prepara. E muitas vezes, em certas situações, quando vem o questionamento de fidelidade e obediência, a primeira colocação que vem, principalmente de quem conhece a palavra, de quem entende a palavra, ele se coloca numa situação: mas eu, dentro da fidelidade, eu sou dizimista e ofertante fiel, mas não é obediente nas outras áreas. Ou talvez é obediente nas outras áreas, mas não é dizimista fiel e ofertante. Então, são situações que tem que andar integrada, totalmente conectada. Sem conexão da fidelidade e da obediência, não tem como Deus falar contigo. Ele vai te falar, mas para te exortar, para te ensinar, para dizer: ei, aqui é o trilho, aqui é o alvo, aqui é o caminho que você deve andar. Lá em Deuteronômio 28, 1. Vamos ler lá, Deuteronômio 28, 1. A maioria do pessoal sabe. Se atentamente ouvir, a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor teu Deus, esse Deus que nós servimos, nos exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Abraão foi obediente, porque no capítulo 15, no momento que Deus falou com ele que ele seria a geração, a terra, as famílias pertenceriam à sua geração, ele creu. Por exemplo, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 15, do 1 ao 6. Já vamos entrar no que eles estão esperando o Vale de Ossos Secos. Mas antes nós precisamos passar por isso aqui. Gênesis 15, do 1 ao 6. O que ele diz? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me havereis de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. Quando Deus falar diretamente ou nitidamente, quando nós abrir as nossas anteninhas, o nosso entendimento, o nosso discernimento, nós precisamos deixar
a voz de Deus entrar e penetrar e usufruir e colocar em prática essa situação. Porque o que vem de Deus é para gerar o quê? Eternidade, vida eterna. Não tem outra maneira. Vida de Deus é para gerar vida, e vida em abundância. Mas também na sequência, mais à frente, ele fala que no momento que Deus, seus anjos visitam Abraão, e Abraão estava sentado aonde? Na entrada da sua tenda, aguardando naquele calor. E ele teve o que? A percepção, o discernimento. E ele viu aqueles homens, Deus vindo em sua direção. E ele se aprumou, e ele se arrumou, e ele rapidamente já recebeu com afeto, com amor, sabendo que daquela situação viria o quê? Coisas agradáveis para a sua vida. Coisas agradáveis que em certos momentos nós deixamos de lado. Ah, mas será que é? Será que não é? Precisamos abrir o nosso canal de entendimento para receber o que Deus tem para as nossas vidas, que Ele está proposto a nos direcionar a aprender. Mas Sara, quando Deus começou a falar e dizer, Sara colocou o seu ouvidinho aonde? Atrás da porta, e começou a ouvir, quando Deus disse assim, daqui um ano retornarei e você terá um filho. E o que Sara fez? Sara errou. Sara não acreditou. Sara não acreditou porque os seus costumes já não tinha mais. Abraão com 99 anos, Sara com 90 anos, e aí vem a geração, e aí vem as famílias da terra, e nós estamos aqui hoje por causa dessa geração de Abraão. Lá em Gênesis 18, 9 a 14, para a gente complementar essa parte, ele nos diz assim, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde estás? Ela respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idades, e a Sara já lhe havia cessado os costumes de mulher. Riu-se Sara, pois, Sara no seu íntimo, dizendo, consigo mesmo, depois de velha e velho também o meu Senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque serviu a Sara dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Mas aí ele fala e diz assim, acaso para o Senhor haverá coisa demasiadamente impossível ou difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Que maravilha! Haverá alguma coisa demasiadamente impossível para esse Deus? Não haverá, não existirá. Porque tudo que Deus fala, tudo que Deus diz, tudo que vier de Deus, quer queira, quer não, vai se cumprir. Queira ou não queira, doa ou não doa, seja bênção ou não seja, mas o que vem de Deus é bênção. Você, muitas vezes, a pessoa não quer a bênção, principalmente o contexto da igreja. Ah, mas será? É impossível. Mas nós servimos quem? Nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos aqueles que faz infinitamente além e muito além do que nós pedimos, do que nós solicitamos, do que nós precisamos e do que nós necessitamos. É a palavra de Deus. Por isso que ele diz lá em Números 23, 19. Ele diz assim,
E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Para a igreja, como igreja nesse momento. Você crê que você tem promessa de Deus para a sua vida? Sim ou não? Sim. Se você tem promessa de Deus para a sua vida, então creia. Creia, porque de uma maneira ou outra Deus já falou contigo. E só depende de você assimilar o que Deus já falou e botar em prática o que Ele já falou para você. É a palavra de Deus, porque Ele está dizendo aqui: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e jamais das promessas que Ele tem para a sua vida, para a vida da igreja do Senhor, Ele vai se arrepender, porque Ele não vai voltar atrás. É questão do que? Você se apoderar das promessas que Deus tem para a sua vida, de você usufruir das promessas que Deus tem para a sua vida. Você crê? Mas eu quero também te fazer uma pergunta hoje, e não precisamos ir muito longe. As pessoas que estão aqui ao nosso redor, que não conhecem a palavra, esse vale de ossos secos que está ao nosso redor, quantos dos nossos familiares que os ossos estão batendo, e muitas vezes através das nossas bocas as pessoas dizem: esse aí não dá, esse aí não tem jeito. Quem é que você está servindo? É o Deus que tudo pode? Ou tu está servindo um Deus que se arrepende? Deus não vai se arrepender do que Ele se prometeu. O bairro, os ossos secos estão batendo. A cidade de Concórdia, os ossos secos estão batendo. E sabe quem Deus quer usar? É a tua vida, é a minha vida, é a igreja do Senhor, não é outro. Os ossos estão sequíssimos, sem vida. Os ossos estão numa condição da caverna lá no vale, um local esparinhando, sem cálcio, sem um outro item lá, que agora eu não lembro, eu anotei lá, colégio lá, o irmão Eduardo, os itens da composição dos ossos: o cálcio, colágeno, tem um outro, potássio, né? Isso? E vários, tá? Mas um exemplo, está mortinho, está sem vida. E sabe quem que Deus quer usar para dar vida para isso? A tua vida, a minha vida, a igreja do Senhor. E você quer fazer isso? Mas existe uma condição: andar em fidelidade com Deus, andar e ser obediente com Deus. E isso é necessário, e aí vai ter um preço. Você está disposto a ser um instrumento, a ferramenta de Deus? Por que é que você está aqui? Você sabe, talvez, quantos que profetizaram sobre a tua vida? Quantos que disseram: resgata aquela pessoa, resgata aquele meu amigo, resgata o impossível. E é exatamente isso que Deus quer usar na tua vida. Vamos profetizar sobre o vale de ossos secos. Lá no seu íntimo, lá no seu interior, aquilo que você acha impossível para você, mas aos olhos de Deus você acha possível. Sabe o que você faz? Profetiza sobre eles. Talvez aqui muitos, a nossa ex-presidente Dilma, é isso, é aquilo, profetiza sobre ela, tira ela do vale do osso
Profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Mas também é necessário estar disposto a entrar no vale e não desistir. Entrar no vale e não desistir. O vale significa um local sombrio, um local onde ali você vai encontrar o deserto, onde vem todas as provações que jamais imaginamos, lugar de dor, lágrimas, tristezas, desconforto. E quando pesa demais o nosso fardo no vale, lembre-se, como diz lá em Mateus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E muitas vezes, quando nós estamos no vale, aí vem o questionamento dos porquês. E isso é padrão dos crentes, principalmente quem conhece a palavra. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Mas aí vem aquele momento que ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor me consola, o Senhor me conforta. Tem ansiedade sobre as nossas vidas. Muitas vezes eu fico ouvindo que as pessoas, o mal do século é esse. Mas um dos itens que eu aprendo é a ansiedade. Todas as pessoas têm ansiedade. Por quê? É lançado jogado essa ansiedade. É um pensamento errado para te incomodar. É um sentimento errado para você ficar ali se remoendo. E aí agora nós vamos entrar lá no versículo 3 de Ezequiel, onde ele diz: ele diz: então ele perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Responde: Senhor Deus, tu o sabes. Quantas e quantas vezes é necessário dizer: Deus, eu estou sob o seu controle. Senhor, tu o sabes. Quantas e quantas vezes somos confrontados com a palavra de Deus, e principalmente somos confrontados, sabe por quê? Para ver até onde vai a nossa fé. Até onde vai a nossa fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer nos mostrar que, se tiver fé e crer, pode sair vida onde só tem morte. Você crê que
aí é maravilhoso. Isso aí é sensacional. Mas você precisa o quê? Crer. É Jesus, mas Jesus deu o quê? Poder e deu autoridade. Ele liberou poder e autoridade para nós. Sobre os enfermos, sobre a doença, sobre o vício, sobre os seus problemas. Depende única e exclusivamente do quê? Buscar, depender. Por isso que ele fala lá, o salmista diz: intimidade com o Senhor é necessário. Salmo 25, 14. Ele fala da intimidade com o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 4: Deus tem sempre o melhor, mas aqui, nesse versículo, Ele nos dá o quê? A chave da vitória, através do quê? Através das nossas palavras. Ou as nossas palavras são para abençoar, ou as nossas palavras são para amaldiçoar. E é muito sensível as nossas colocações, porque muitas vezes as palavras que vão sair dos nossos lábios em direção a alguma pessoa, sabe o que Deus vai fazer? Eu estou falando isso, e eu imagino isso. A pessoa, talvez, que você direcionou uma palavra de maldição para depois se arrepender, sabe o que Deus vai fazer? Essa pessoa vai ter uma série de problemas e vai colocar você para cuidar da vida dela. Então nós precisamos o quê? Abençoar. Profetiza bênção. Está difícil a situação? Profetiza bênção. É necessário. É necessário. E através das nossas palavras também está a chave do milagre. Lá em Mateus 16, 18 a 19, ele diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, mas tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. O que ele diz lá? Vamos lá, Mateus 16, 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro. Eu não estou falando isso aqui por causa do meu nome, tá? O que está escrito aqui na palavra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra terá sido desligados no céu. Está disposto a ligar? Penso sobre o vale de ossos secos. Você está disposto a dizer para aquele que tem feito mal para você, para aquele teu inimigo que você não consegue mais olhar para ele? Você está disposto a dizer para ele que Deus abençoe, derrame bênçãos sob medida sobre a vida dessa pessoa? Eu amo ela. Diga isso, profetiza sobre a vida dela, e você vai ver que a tua vida vai melhorar, e você vai ver que você vai passar a se sentir bem. O impossível é com o nosso Deus. Ele é o único digno de ser louvado, Ele é o único digno de ser glorificado, de ser exaltado. Honra, glória e louvor tem que ser dado a esse Deus, o Deus do impossível. Ele faz, mas depende única e exclusivamente de você crer. E nós estamos chegando no momento da terceira de 2017. Nós estamos dentro do vale de ossos secos. E chegou o momento de nós diminuir esse vale de ossos secos que está ao nosso redor, ao nosso derredor, e ter a satisfação de ver isso. Mas só tem uma maneira: você tem que começar dentro do seu coração, guardar, que é uma fonte que jorra, uma fonte
prostituta, que talvez você ache impossível. Para os prostitutos, talvez que você ache impossível. O que é para Deus? Nada. Para um adúltero ou para uma adúltera? Para um traficante ou para um homossexual? O que é para você fazer isso nos seus lábios? Nada. Sabe por quê? Porque você já conhece, você já tem o conhecimento da palavra. O que é para você profetizar sobre aquele que é um viciado, o seu filho que tem um vício, a sua filha que tem um vício, o seu esposo que é viciado? O que é para você dizer isso? Profetiza sobre a vida deles, derrama brasas vivas, direciona bravas vivas sobre a vida deles. É a palavra de Deus. Não devemos baixar a guarda. Chegou a hora e o momento. 2017 nós estamos iniciando. Use a sua vida para profetizar, mas não use somente para profetizar, somente para o seu bem-estar. Se preocupe com as pessoas que estão indo numa maratona desenfreada, numa velocidade desenfreada, em direção ao inferno, quem sabe passando do teu lado e você não faz movimento nenhum. Profetiza sobre a vida dessas pessoas. Concórdia nos aguarda. Os bairros nos aguardam. O oeste de Santa Catarina nos aguarda. Santa Catarina nos aguarda. A nação brasileira nos aguarda. Mas depende única e exclusivamente de você. Ser fiel, gerar fidelidade, ser obediente a esse Deus que tudo pode. Esse Deus que tem o domínio, esse Deus que tem o controle, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que um dia todo o joelho vai ter que se dobrar perante Ele, toda a língua vai ter que dizer: Jesus, você é o único Senhor, você é o único Salvador, teu é o domínio, teu é o controle. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela não volta atrás, ela não se torna vazia. O que está pesando para você profetizar sobre as situações impossíveis que você está achando? Nós servimos aquele Deus que Ele não tem derrota. Esse nosso Deus não conhece derrota. E nós precisamos confiar nessa situação. Deus deseja transformar os ossos secos das nações, dos povos, das tribos, das línguas, em um exército poderoso para glorificar, para exaltar o nome dele. Lá em 1 de Samuel 2, 1 de Samuel 2, 6. Primeiro de Samuel 2,6, ele diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Rapaz, eu fico imaginando, sabe o que? Quando Marta e Maria comentaram sobre Lázaro, e elas falaram para o Senhor Jesus, disseram: se tu estiveres aqui, nosso irmão não teria falecido. Mas Jesus respondeu para ela: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E o mais importante, Lázaro estava há 4 dias, estado de decomposição. E através desse Deus que nós
por nós e foram levados até lá. E ele chegou e disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, em estado de decomposição, as suas células já esfiapadas, a sua pele furando, sendo ligada, explodindo, porque ele estava totalmente enfaixado, fechado. E eu imagino, permita, ele sai para fora, e é a multidão: agora você vai virar. E é exatamente isso que nós vamos ter que fazer. Aquelas ligaduras, aquele mal, aquele nojo, entre aspas, sem nojo, meu irmão, vai aparecer situações de favelados e nós vamos ter que cuidar. É a promessa de Deus para essa igreja, que nós somos o banheiro de Deus, a limpeza para essa cidade. É a promessa. Então, sem acepção, porque vai chegar, está vindo todas as classes. Nós não queremos um volume, mas nós queremos que aprenda a glorificar, a exaltar nosso Deus. Nosso Deus é o Deus da esperança. Nosso Deus é o Deus do impossível. Guarda isso no teu coração. Nosso Deus é o Deus do impossível. Lucas 1,37. O que ele diz? Se alguém sabe. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus. E é esse Deus que nós servimos. Nada, nada, nada é impossível. Nosso Deus é o Deus que vivifica. Não se esqueçam que o vale de ossos secos estão aí. Não se esqueçam que muitas almas e muitas vidas está chegando o momento de que as nossas vidas vão ser usadas, como ele diz lá em João 5, 28, 29. João 5, 28, 29. Estamos encerrando. O nome de Jesus ser glorificado. João 5, 28, 29. Ele diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Que privilégio ouvir a voz de Deus, usufruir da voz de Deus, usar a voz de Deus para profetizar, como usou Ezequiel. Profetiza, filho do homem, fala para os ossos sequíssimos. Tenham vida, tem dores, sem estrutura desses ossos, a carne, os nervos não conseguiriam. É necessária a estrutura dos ossos. Então, concorde-nos agora. Vamos começar por ela. Você tem promessa de Deus? Não se preocupe, talvez você vai ficar preocupado no seu trabalho, mas não se esqueça que eles estão olhando para você, principalmente se você falou que você é crente. E se você não falou ainda que você é crente, dê um jeito de falar rapidamente, antes que Deus mande você falar, porque daí você está negligenciando.
É a palavra de Deus. Não se preocupe com o que eu devo direcionar para você falar. Fale. Você está respaldado e você está muito bem respaldado. Está respaldado dentro da palavra. E a palavra ela é viva. Ela corta, ela ajusta, ela acerta, ela conserta, ela dá vida, e ela dá vida em abundância. Por isso que esse nosso Jesus, ele disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Não se esqueça. Quem sabe o seu diretor, o dono da empresa, você tem vergonha de falar? 2017. Se você tiver vergonha de falar, sabe o que você faz? Antes você vai lá e fale com Deus e diga: Deus, eu preciso falar com essa pessoa. Eu tenho a certeza que vai ser muito mais rápido e muito mais fácil do que você imagina. Mas desde que você creia, desde que você tenha certeza, desde que você tenha a convicção. Deus não aceita a aparência de ouro. E o vale de ossos secos está aí, para que nós, como igreja do Senhor, possamos profetizar. Você está disposto a profetizar? Você está disposto a dizer: Jesus, você é o único Senhor. Jesus, você é aquele que tem o domínio, que tem o controle. Oh Jesus, você é aquele que através, você vai fazer esse homem se dobrar, essa mulher se prostrar. Você vai usar a minha vida para essa mulher, para esse homem se ajoelhar e eu fazer a oração da vida, e a vida é abundante, a vida da salvação, a vida daquele no qual o nome está rolado lá no livro da vida, a vida daquela situação em que, quando ele enviou os 70, todos eles voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, os demônios se submetem a nós. E aí Jesus diz para eles: eu vi a Satanás caindo como um raio. Mas também quero dizer para vocês que nós não devemos nos alegrar por os demônios se submeter a nós, mas sim porque o nosso nome está rolado, está escrito lá no livro da vida. E é isso que Deus quer. E é essa a nossa função. Faça, profetiza, vale de ossos secos. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar.